bem, boa tarde, graça e paz a todos. Programa Vozes em Ação. Eu sou Oscar Santos, muito prazer estar juntinho com você. Hoje recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Kleber Frauzino, ele que trabalhou e atuou muito tempo na área pública, também pastor, vai estar falando um pouquinho, batendo um papo com a gente aqui. Programa Vozes em Ação. Pastor, um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu. Quero agradecer já desde o início a oportunidade de estar aqui com vocês. Um programa que tem feito aí uma diferença, uma alegria poder estar participando hoje com vocês aqui. Muito bem. E vamos falar um pouquinho, né? Eu já disse a questão de há muito tempo atuando na área de segurança pública, mas eu falo pouco sobre isso. Eu quero falar mais hoje e dar ênfase um pouquinho do seu trabalho ministerial. Acho que é muito importante, né? Porque quando você fala trabalho ministerial, só como pastor, nós falamos de obra social, nós falamos de ajuda, de estender a mão necessitada às pessoas que precisam, porque a igreja em si ela faz um trabalho social muito importante, até mais do que mesmo os órgãos públicos. Sim. Você concorda comigo dessa forma? 100%. Até porque é o papel da igreja, né? Eu costumo pensar e agir e sempre tenho replicado isso. Nós precisamos sempre imaginar o seguinte: se a igreja hoje sair do local onde ela está, no setor geográfico, ela fará falta? Porque se ela não fizer falta, saindo dali, alguma coisa esteve errada esse tempo todo. Independente de quem não congrega ali, ser cristão ou não cristão, a pergunta é: a igreja, durante o tempo em que ela está naquele local, naquele bairro, ela fez a diferença na comunidade? Se ela não fez a diferença na comunidade, ela não cumpriu o seu papel. Então, isso é ser igreja. Quando você se faz relevante não apenas para o seu grupo, a sua membresia, mas ao redor, independente de quem não é membro. Pelo contrário, o amar, o cuidar de todos que estão ao entorno da igreja. O social traz a comunidade mais próxima, mais dentro para a igreja? Sim. Você pode observar que o ministério, a vida de Jesus Cristo, sempre foi assim algo interessante no que diz respeito ao povo, à população. Ele pregava, não dispensava ninguém, na sua maioria das vezes, sem alimentar, sem cuidar, sem dar uma palavra. Ele tinha os momentos com os discípulos, tinha um momento com os seus em reservado, mas ele sempre cuidava do todo, não cuidava só de um grupo pequeno. E quando você tem essa visão de que o evangelho não é para alguns, é para todos, você começa a entender que fazer o bem não está reservado apenas para alguns. O amar, muitas das vezes, implica em você cuidar daqueles que você nem conhece. Então, isso também é ser igreja. Aliás, precisa ser igreja. O senhor hoje serve no Brasil para Cristo e é um ministério de quantos anos a nível nacional? O Brasil para Cristo exige, aliás, ele existe, é uma igreja, a primeira igreja pentecostal nacional. Quando ela se nacionaliza aqui, ela já está há 69 anos, fundada pelo missionário Manuel de Melo. Nós estamos aqui em São José dos Campos há 29 anos. Hoje o presidente nacional é o pastor Luiz Fernandes Bergamin, e nós estamos caminhando aqui em São José, nesses anos todos aí, e rompendo para um novo ciclo, em nome de Jesus. Que legal. O senhor sabe informar mais ou menos hoje ela tem em quantos estados hoje no Brasil? Em todo o estado do Brasil. Nós somos hoje, em nível de igreja, o último censo que nós tivemos, eu vou te falar a nível de estado de São Paulo, dá aproximadamente 1.800 igrejas, aproximadamente. No Brasil, eu já não sei te dizer mais. Agora, o Brasil para Cristo, ele não está restringido hoje. O slogan Brasil para Cristo aplica-se ao Brasil. Mas nós temos hoje igrejas em quase todas as nações do mundo. Projeto missionário, a Missão Desafio, que é um órgão das igrejas do Brasil para Cristo, ela atua em vários países do mundo. Todos os meses, a Missão Desafio está com um projeto nas nações, tem aquelas nações fechadas, aquelas que não pode nem ser divulgado, mas várias nações, a última vez que nós conversamos, já tínhamos ultrapassado 120. Meu Deus. É por isso que é importante dizer para você que está aí, a questão do tempo de igreja, porque a igreja
muitas vezes a pessoa não conhece. Ela ouve falar, tem muita gente que não conhece o ministério. E tem como se fosse um ministério pequeno, mas ela já é um ministério sólido aqui no Brasil, já, né? Como o senhor falou, com 1.800 igrejas. No estado de São Paulo. Só no estado de São Só no Paulo. estado de São Paulo. Dá para mais. Eu estou te falando porque nós tivemos uma Assembleia Estadual, todo ano tem uma Assembleia Estadual no mês de maio, e em maio nós tivemos uma prévia do como estava o Brasil, mas nós focamos no estado de São Paulo. Então, nós temos as convenções do Brasil para Cristo, funciona assim. Tem o Conselho Nacional, que é o órgão moderador. No Conselho Nacional, ele agrega as convenções. Então, os estados têm as suas convenções. As convenções, elas têm as suas superintendências. E abaixo da superintendência tem as regionais. Então, no caso, São José é uma regional. Nós estamos ligados a uma superintendência e todos estão ligados à convenção, às convenções. Essa convenção será uma convenção própria? Só do Ministério? A convenção O Brasil para Cristo. Muito bem. Pastor, hoje o senhor atua aqui na cidade de São José dos Campos, é pastor aqui em São José. E como é que é trabalhar aqui em São José? Bom, Ministerialmente. Eu sou nascido e criado no Brasil para Cristo, né? Eu nunca não trabalhei assim como pastor em outra denominação. Aqui os meus pais cresceram, foram ordenados e eu caminhei por isso aí. A minha vida secular foi aqui, eu prestei o primeiro concurso seccionalizado para cá, na época. Eu fui das Forças de Segurança por 31 anos. Em 2018 eu saí, pedi a minha aposentadoria, já estava pastoreando. São José dos Campos é uma cidade, hoje a gente sabe disso, uma cidade muito grande, uma cidade com várias oportunidades. É uma cidade também que a gente sabe das suas realidades, dos seus custos. É uma cidade de desafios, é uma cidade que tem, como todas as cidades, as necessidades de levar o amor de Cristo. E há uma realidade hoje que eu vejo em São José muito, muito bacana. Nós temos hoje um governo municipal muito aberto para os evangélicos, muito favorável de não atrapalhar, de colaborar, de ser uma pessoa dentro do Poder Executivo que te ajuda para que você consiga estar adequado no padrão de igreja, nos padrões legais. Então a gente pode até fazer uma propaganda, então. Bom mesmo É morar em São José, né? É. Mas que legal. É bom saber disso aí. Eu acho que São José tem recebido muito bem, né, na questão evangélica. Tem. As igrejas aí, com um apoio muito grande aí por parte do nosso prefeito aí. E temos também, né, o senhor tem participado aí tanto do conselho como da rede de líderes. Inclusive, se o senhor quiser estar falando um pouquinho da rede. Sim, o Conselho de Pastores, que é o pastor Anselmo, né, que é o presidente do conselho, que trabalha, o conselho, ele trabalha no seguinte conceito, né? Então, aqueles pastores que têm a disponibilidade de estar durante o dia, mas nós temos também um grupo de líderes de pastores que, por causa de estarem trabalhando, não podem estar na reunião durante o dia. A rede de líderes, cujo o pastor Alexandre Souza é o diretor, o presidente, ela vem justamente nessa linha, onde os pastores que trabalham, eles não podem estar nas reuniões do conselho. Toda primeira segunda-feira do mês, nós nos reunimos lá. Então, eu estou sempre na reunião do conselho e também estou sempre na reunião da rede. E tem sido uma bênção. Você tem participado lá, você sabe como é que é. Sim. É um momento da gente abrir o coração, é um momento de oração, é um momento de compartilhar as dores, as dificuldades. Eu tenho sido muito alimentado pela rede, né? E pelo conselho também. Então, a gente recebe alimento aqui e alimento aqui. Então, são dois segmentos com a mesma finalidade, o mesmo objetivo, e só traz edificação. Só edificação. Muito bem. Família. Bem, graças a Deus. Sou casado com Fernanda Flauzino, 2 filhos, já sou avô de 4 netos, feliz da vida. E graças a Deus, tenho sido assim abençoado por Deus. Minha mãe ainda está viva, o pai descansou no Senhor 2 anos atrás, o pai foi muito conhecido aqui em São José. Você conheceu o pai? Deixou um grande legado. Deixou um legado. Legado. Os antigos conheciam, foi o Cabo Flauzino. E trabalhou muito no Evangelho, foi um homem de Deus.
E nós estamos caminhando, seguindo aí o projeto que Deus tem colocado no nosso coração. É um desafio grande, você sabe disso. Sim. Esse momento que a gente está vivendo, que a gente estava conversando antes, que é construir o templo agora, tem sido algo desafiador para todos nós. Porque a cidade cresceu, mas você sabe, os desafios também são grandes. O custo, a realidade não é fácil, não. E deixa eu falar para o senhor, é referente ainda à questão de família, como é que é trazer a família ministerialmente junto com a obra ministerial? Como é que é trazer num âmbito familiar? Porque a base de tudo está ali, Sim, né? mas que é o Aquela família. seguinte, nós não tem como você viver uma coisa aqui e outra coisa ali, Sim, perfeito? Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela nos traz sempre como um balizador. Então, eu penso que se você é um personagem, você uma hora vai ter problema. Então, quando a palavra é uma realidade, no sentido daquilo que se prega, que se vive, não há dificuldade. Eu penso que nós podemos caminhar até um certo limite. O ser humano, nossos filhos, nós ensinamos, os instruímos, os aconselhamos. Tem uma hora em que eles vão ter que decidir os seus caminhos. No entanto, quando eles são alimentados, quando eles são instruídos, quando eles são, desde pequeno, eles são ali adubados com aquilo que é certo, eles não terão problema ou problemas nas decisões que eles terão que tomar. Hoje, você sabe, o campus universitário hoje dá medo. sim, Dá medo. Se você tiver uma realidade diferente do padrão de família bíblico e não for o que tem que ser, nossos filhos no campus universitário, a pressão hoje como é que está? Dá receio, porque virou o que virou hoje. Então é muito importante. Se a família pastoral sempre foi e sempre será alvo de olhares, etc. e tal. O que muda a família pastoral das outras famílias? Nada. Filho de pastor corre, filho de pastor estuda, tem dor de barriga, as nossas esposas têm cólica, a gente também tem dia que tá chato, a gente também tem dia que tá tenso, tem dia que a gente tá legal. Ser humano é. Ser humano é assim. E o que nos faz todo dia nos aproximar de Cristo, não é? E a gente não pode querer fantasiar e achar que nós somos super-homens. Todos os líderes que pagaram de super-homens caíram. Então, o pastor precisa entender que nós somos dependentes de Deus. E essa é a realidade. E, aliás, para mim, eu aplico isso para a minha vida todos os dias. Quando eu vou orar, a minha oração sempre é: Senhor, me perdoa, me ajuda. Não existe aquela oração pronta. Todo dia é um desafio, né? Porque nós não somos perfeitos. E a gente precisa estar correto no sentido de estar sempre alinhado com Deus para não fazer do altar um despejar de coisas que a gente está sentindo. muito bem. Pastor, a gente, porque o senhor falou, a gente está vivendo aí dias difíceis, mas isso é cumprimento da palavra, até mesmo para quem sim. é difícil na questão de ministeriar, saber que nós precisamos cuidar de rebanhos, daquilo que foi entregue a cada um de nós, porque o Senhor é algo que Deus nos entregou. No caso, o Senhor que está ali apacentando, né, está cuidando do rebanho. Da mesma forma, está cuidando da família, né? Que eu falo que hoje é tão difícil cuidar, principalmente para quem tem filhos, netos, né? Num mundo que nós estamos vivendo de hoje. Há uma preocupação. Como pastor, existe ainda, dentro dessa preocupação, o senhor ainda tem essa preocupação? Mas tudo, colocamos na mão de Deus, Deus vai... Não, mas existe essa preocupação ou não? Ou o senhor acha, vamos deixar na mão de Deus e as coisas vão correr do jeito que está aí? Não, a gente não pode imaginar que tudo vai ficar por conta de Deus. Tem coisas que Deus não vai fazer, porque é coisa de homem fazer, não é? Governar a casa é coisa de homem. Liderar no sentido de tomar as decisões, de trazer as regras. Veja bem, se você não tomar as decisões corretas na sua casa, Deus não vai mandar um anjo na sua casa cuidar das coisas que você tem que cuidar, não é? Se você não administrar-se com a sua esposa, vamos deixar que Deus vai fazer a obra. Que papo é esse, irmão?
A palavra de Deus está ali para ser vivida. Então vamos lá. Um desajuste conjugal. Vamos lá. A Bíblia não é uma para a esposa e nenhuma para o marido e nenhuma para o filho. A Bíblia é uma para todos. Quando há um desalinhamento e a gente vai para um gabinete pastoral, para uma conversa, você vai pegar a Bíblia e vai dizer, meu jovem, é assim, ó. Marido, você tem que se alinhar desse jeito, a palavra é isso aqui. Ei, mulher, é isso aqui que diz a palavra de Deus. Se uma das partes não se encaixa, não quer se submeter à palavra, aí é uma outra coisa. Agora, essa história de dizer, Deus é que cuida de tudo. Não, para aí. Temos a palavra, temos as orientações, mas tem decisões que Deus não vai interferir. Por exemplo, eu posso querer tomar uma decisão que a palavra de Deus não me autoriza, mas eu vou tomar essa decisão. Agora, o que a gente percebe hoje, Oscar, é que nós encontramos hoje é uma falta de atitude masculina, é uma falta de atitude, de postura de pessoas que se posicionam nos padrões da palavra de Deus. Então nós entregamos, nós não, é uma força de expressão, para a sociedade, para uma turma aí que se acha dono da verdade, que quer cuidar dos nossos filhos, que quer dar direcionamento como é o padrão da família. Negativo. Nossos filhos, nós educamos, nós não damos o poder para os outros educarem coisa nenhuma. Certo? Nossos filhos vão para a escola para receber formação intelectual. Educação, deixa bem claro, a escola ela trabalha no intelectual, mas a educação vem de casa. Durante um tempo em que eu chefiei a Delegacia da Infância e Juventude, eu vi muito essa conversa. O meu filho, depois que entra para dentro do portão da escola, é responsabilidade da escola. A parte intelectual é mesmo, é verdade. Também aquela questão ali da segurança, etc., também é da escola. Mas a educação, quem dá é pai e mãe. Agora, o mesmo direito que o seu filho tem de estudar, o meu também tem. Então, se o filho não recebe educação em casa, quer que a escola dê educação? Está faltando em casa. E o que nós encontramos hoje é a ausência de paternidade, a ausência de maternidade, maus exemplos, essa que é a verdade, uma sociedade que está cada vez mais querendo que o Estado resolva tudo por ela, e uma sociedade que se ausentou de Deus, se ausentou da moral, se ausentou dos bons costumes, e nós estamos com essa conta cara. Então, Deus resolve tudo? Para aí, o que você está querendo dizer? Não, nós sabemos que nós temos que fazer a nossa parte. E Deus, a palavra dele diz lá em Deuteronômio e Levítico, quando nós honramos ao Senhor, o Senhor nos honrará. Agora, achar que Deus vai mandar um anjo para limpar a casa? Não vai. Deus vai mandar um anjo para pintar a casa? Também não vai. Eu estou lá brigado com a minha esposa e Deus vai mandar um raio de luz lá dentro de casa para consertar eu e a minha esposa. Vai não, fião. É nós que temos que se trancar os dois no quarto, vamos conversar, vamos alinhar. Nada de ficar discutindo marido e mulher na frente dos filhos. E é isso aí. Mas hoje a gente não vê essas coisas mais. O que a gente vê hoje, me corrija se eu estiver errado. Vai num restaurante, quando não em casa, o marido num celular, a esposa num celular, um filho com celular. Isso é família? Isso é família? A mesa é o ambiente de intimidade. A mesa é um ambiente onde você alinha as coisas. É na mesa que você está aqui, você fala assim, ei, me passa aqui a maionese, me passa aqui o suco, me passa o feijão, e você olha no olho do filho, da esposa, do neto, e só de olhar, você fala, está acontecendo alguma coisa. Você olha no olho da esposa, no rosto dela, você fala assim, está acontecendo alguma coisa. Ainda que você não fale naquela hora, na frente das crianças, você vai para o quarto, o que está acontecendo? Mas isso é intimidade. Aliás, para a mesa, a gente traz quem é íntimo. A gente nunca traz quem não é íntimo. Um grande problema é quando a gente começa a trazer para a mesa pessoas que não merecem. E aí nós estamos trocando a mesa, que é um ambiente santo, e começamos a ficar com TV, com eletrônicos, e a gente não sabe por que a molecada está perdida hoje. É legal ouvir o senhor falar. A minha esposa está ali
né? Lá em casa nós temos esse costume de nos assentar à mesa. Isso aí. O negócio é almoçar fora da mesa, tomar um café fora da mesa, isso não existe para nós lá. E o senhor falando realmente é verdade. Hoje a família em si ela está se perdendo um pouco disso, né? Dessa questão de estar mais junto, de se sentar, de se conversar, né? A questão, infelizmente, a internet trouxe isso, as pessoas não, muitas delas não sabem usar, mas isso que o senhor falou é uma questão muito profunda de estar levando, porque as pessoas estão se perdendo mesmo estando dentro de casa. Quando se fala em governar, não sei se o senhor concorda comigo, a Bíblia fala que aquele que não governa a sua própria casa não é digno de Sim. governar, no caso, a obra do Senhor, a casa do Senhor. Mas nós podemos levar para os dois lados, tanto a casa como também o reino. Sim. Sim, né? Sim, meu irmão, porque Oscar, a gente tem visto umas coisas meio doidas, né? Meio, acho que Deus olha do céu e fala assim, não tem nada a ver isso aí, onde eles vão chegar desse jeito? Porque é cada lambança, cada coisa que a gente olha, é uns comportamentos, é uma licença para fazer coisas que não tem nada a ver, para poder ter. E na verdade, é uma coisa que eu tenho pensado. Do que vale o rótulo sem a essência? Do que vale? Então vamos lá. Quando o Senhor disse para Moisés: eu vou mandar o anjo com o povo. Moisés disse: Senhor, o anjo é bom, é legal, mas se a tua presença não estiver conosco, não nos faça sair daqui. O problema, Oscar, é que nós, no geral, estamos nos perdendo porque não estamos mais carregando a presença. Estou falando no sentido genérico. A presença de Deus não deve ser esse negócio de falar assim, não, vamos buscar a presença de Deus. Me fala uma coisa, a presença então é só no culto? No trânsito não é? Não é contínua Em mais, casa né? não é? Quando eu estou na academia não é? Quando eu estou... não é? A presença de Deus a gente carrega. A gente carrega a presença. Aliás, quando você chega a alguns ambientes, graças a Deus por isso, quando você chega nos ambientes que Satanás está fazendo as palhaçadas dele lá, ele já dá logo os gritos dele lá, já xinga, fala, pode sair. E vai saindo de 10 em 10, porque você carrega a presença. Então, o que tem faltado hoje na mesa de casa, nos lares, e quando você fala, chega no púlpito, chega nos ambientes, quer fazer um personagem? A gente sabe aonde vai dar. Forte. O senhor está falando, eu lembro de Levítico que fala lá, que o fogo arderá Continua. continuamente, quer dizer, e não se apaga. É a presença, ela tem que estar contínua. Exato, é um fato. Forte isso aí, de repente você que está me ouvindo aí, que não é somente lá no culto, lá na igreja, no local onde você vai buscar a presença, mas lembrando que a presença ela tem que estar contínua, seja no culto, seja em casa, no trabalho, na escola, isso que é importante. Essa palavra com certeza está indo e vai de encontro a muitas pessoas que precisam ouvir. Nós falamos também a respeito de educação, acho que é até interessante. O senhor concorda na questão do que seja implantado nas escolas aquele projeto de militar dentro das escolas, dos ensinos? Você fala das escolas militares? Isso, hoje. Olha, Oscar, eu não vejo nenhum problema. Eu não vejo. Qual é o problema de nós termos educação moral e cívica? Qual é o problema de nós aprendermos disciplina? Qual é o problema de nós termos regra? Aliás, deixa eu te dizer uma coisa, até os que vão assistir depois, me corrijam aí. Eu sou da época, e não estou sendo nostálgico, não. Eu usei uniforme, eu já fui impedido de entrar na escola na época, porque por relaxamento meu, eu fui sem uniforme, de gritar com o professor não, mas era aquela coisa, horário para tudo, disciplina e tal. O que a gente encontra hoje? Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Nesse tempo que eu estava lá na Delegacia da Infância, e você pode fazer essa pesquisa hoje, uma das profissões mais de risco hoje é professor. A gente estava vendo professor cheio de trauma, afastado com tratamento psiquiátrico, alunos que agridem, dão cadeirada. Para aí, meu irmão, para aí. Quem tem problema com essas coisas é quem tem problema de civilidade.
Então eu não vejo problema com isso. Eu não vejo. A gente está querendo viver um ambiente hoje onde o errado quer mandar. Como é que é? Não. Se eu não gosto de refrigerante, eu não tomo refrigerante. Se eu não quero que meu filho estude em tal escola, ele não estuda, é simples assim. Mas se tem, eu quero, vai estudar ali. É simples. Nós temos escolas cristãs, perfeito. Quem pode, quem quer, ponha lá. Vai ter colégio militar, ponha lá. Tem um projeto de lei aí que está rolando, você já deve ter acompanhado, que o pastor Cláudio Apolinário, vereador, inclusive, Sim. está propondo aí. Rapaz, o assunto tá dando o que falar, né? Que é a questão que está rolando aí, que vai propor, né, a questão de exame toxicológico para a rede municipal de ensino. Meu amigo, o assunto está rendendo. Não, porque não pode. Porque eu ouvi coisas assim. Que é um caso, às vezes o professor está passando por um problema e não sei o quê. Deixa eu entender. Quer dizer então que quando eu estou com um problema, eu vou buscar nas drogas um alívio? É isso mesmo? Então, eu vou pensar como um cristão. Eu vou pensar eu como pai. Quer dizer que eu estou com um problema no meu emprego, eu vou buscar nas drogas um alívio? Aí eu fico pensando num cristão que também quer justificar esse ambiente. Não, querido. Eu entendo que se há um problema, vamos tratar do problema. Mas daqui a pouco a gente está começando a justificar coisas que. Olha aonde nós estamos chegando. E eu volto a dizer para você, Oscar, família e família pastoral, como qualquer família, a gente precisa voltar a ter aquela essência. Por exemplo, quem ainda comemora aniversário de casamento? Quem ainda Ah, comemora aniversário? Eu me lembro do meu pai, que chegava em casa de madrugada. A gente tava dormindo, com os olhos cheios de remelo lá, tal. O pai acordava todo mundo, vamos levantar, cantar parabéns a todo mundo. A gente tinha aquela coisa de celebrar aniversário dos nossos irmãos. Eu entendo que essa questão está faltando base na família. O marido e a mulher precisa voltar a tirar um tempo de dor. Olha aqui, ó, vou deixar vocês com os avós no final de semana, vamos sair nós dois, vamos tirar férias em família. Ah, mas não tem dinheiro. Mas quando é para consertar o carro, você não tem? Quando o celular quebra, você não é faz? verdade. Para com essa conversa, meu irmão. Vamos arrumar as coisas aqui. Aí falta esse ambiente de família, falta a essência de família, e não adianta pegar a Biblinha, colocar debaixo do braço e ir para o culto no final de semana. Entendeu? Aí quando a gente não tem a essência, começa a surgir essas coisas e a gente não tem base para isso e a gente começa a receber porcaria e quer justificar. E aí, meu irmão, quer que Deus resolva esses problemas? Eu falo assim, mas a palavra está aí, vocês não vivem? Quer que eu faça o quê? Inclusive eu tive nessa semana conversando com uma pessoa, exatamente o que nós estamos falando agora, que perdeu essa essência, né? É, aquele de andar, até mesmo de andar de mão dada, na verdade, hoje a mulher vai na frente, o marido vai atrás, não tem essa questão de comemorar uma data, né, especial com a esposa. Então isso se perdeu. E parece que com o passar do tempo as pessoas estão se perdendo nisso aí, né? Eu trago um pouquinho, eu procuro basear um pouquinho dentro da palavra, que eu acho que o amor também está se esfriando, né? Por aumentar o que um mal dentro da casa, um mal dentro da família, porque o adversário está aí para matar, roubar, destruir, para separar, para causar coisas que as pessoas muitas vezes não entendem, mas é um meio dela de ele entrar no casamento, de entrar na família e acabar destruturando toda a família. E tem muitas pessoas nesse momento que estão passando por essa situação, né? Eu tenho aqui, graças a Deus, eu tenho uma excelente mulher, né? Eu falo para ela que é o meu braço direito. Em tudo que eu faço, a gente procura conversar bastante e dialogar. Sei que os problemas existem, Sim, não é fácil, mas a gente não pode perder nessa questão a gente de precisa. família, né? De conversar, de sentar, ver o que está errado, o que não está, e procurar viver, porque essa é o nosso legado, né? Exato. Mesmo sendo mesmo, né? Sendo cristão, a gente tem que ser por, por princípio, por obrigação, a dar exemplo. Relacionamento que não é oxigenado vai dar ruim. Vai dar ruim. Não vou nem dizer pastor ou não, porque pastor é ser humano como outro. Meu irmão, não precisa. É igual falar que Dia das Mães e Dia dos Pais vão comemorar. Ô, meu irmão,
Você precisa de Dia das Mães e Dia dos Pais para você dar um presente para seu pai, para sua mãe. Tá ruim na foto, hein? Então, Dia dos Namorados. Aí por isso que o comércio deita e rola em cima dos outros. Então você só dá presente, flores, no Dia dos Namorados. Ô, meu irmão, cai na real, rapaz. Conversa é essa? Não, meu irmão. Pega a tua esposa hoje, leva ela para comer um lanche, uma pizza diferente. Arma aí um negócio final de semana. Pega aí um hotel aqui em São José, um negócio diferente, uma promoçãozinha aí. Deixa as crianças com o irmão da igreja, alguma coisa. Vai ter uma noite diferente aí. Oxigena o relacionamento, meu irmão. Aí, pega os meninos, fala, hoje, vamos dar uma volta, faz um bate-volta, vai para campus, vai para... Sabe, aí a gente não faz, mas o traficante faz. O traficante está de olho nos nossos filhos. O mal intencionado está de olho. Então, veja bem, a gente está vivendo hoje algumas consequências porque fechamos os olhos para aquilo que é mais importante, não é? Jesus disse, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Está cheio de líderes, arrebentando em alguns lugares, mas dormindo em quartos separados. Está cheio de empresários, ganhando dinheiro, mas infelizes, sem família. Tem que encher a cara, tem que cheirar, tem 3, 4 amantes por aí e não é feliz. Por quê? Porque entrou por esse caminho. Jesus disse assim, você pode ganhar tudo, mas a tua alma, e eu quero fazer uma aplicação aqui, se você não tem prioridade como Deus na sua vida, sua família, você não tem nada. Pobre e miserável homem que sou. E o senhor fala aí, parece que a gente estava conversando também sobre isso, né? Parece que o senhor ouviu tudo que a gente estava falando. E a verdade é essa é a realidade. Existem muitas pessoas que vivem de aparência. Realmente, até mesmo dentro da igreja, em cima dos altares, pessoas que não convêm, que não estão bem. E isso é uma real, isso a gente não pode fugir de uma realidade que existe em nosso meio. Porém, a Bíblia fala o quê? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não adianta a gente entender que existe o mal muitas vezes e a gente prevalecer com o mal. Quer dizer, a gente aceitar que esse mal continue na nossa vida e no meio familiar. As pessoas precisam entender que se não houver uma força, né, que a gente não entender, que nós temos alguém que está conosco, é o próprio Jesus, e se nós não depositar essa força, né, para vencer esse mal, ele vai acabar atuando e destruindo a família. É o que tem acontecido. E existe, o senhor falou tudo. Existe, e infelizmente, isso acontece no meio de nós nos dias de hoje. Olha, existe, é verdade. Agora eu vou te fazer uma colocação aqui. O diabo está aí fazendo as lambanças dele aí. E eu tô lá, chego do trabalho, a minha esposa trabalha fora, e chega em casa, ela tem que cuidar das coisas, ou não, porque ela é do lar, e como se sendo do lar, fosse não fazer nada. Misericórdia, meu irmão. Misericórdia. Fica em casa um dia para você fazer as coisas para ver como o BO é dobrado. Verdade. Misericórdia. Mas aí vamos lá. O bonitão chega, tô cansado, larga lá as coisas na sala, toma o seu banho, vai para frente da televisão, pega o seu celular com a TV ligada. A esposa, que também trabalhou, aí ela chega, vai dar atenção para as crianças, que vai fazer comida, porque parece que a mulher tem 8 braços e 20 olhos. Ela está aqui, está fazendo isso aqui, e o Tarzan está lá, sentado, com o celular aqui, eu estou cansado. Verdade. E ela está lá cuidando. Meu irmão, e ela já ligou a máquina, que voltou a air fry que está funcionando, que ligou não sei o quê, e o Tarzan está lá, deitado no sofá. Eu estou cansado. E ela não. Um dia, 2 dias, uma semana, 1 ano, 2 anos. É o diabo isso aí? Ou é o folgado do cara? Não é. Aí o diabo fala assim, bom, eu não tenho nada com isso. Você está me dando essa brecha, então é comigo mesmo. Aí, não, é você o capiroto que fez isso? Não. Você o pomba, não foi? Então é comigo mesmo esse negócio aqui. Ó, vocês estão me dando, eu vou pegar. Então, ó, tá vendo? Aquele cara lá que tá... Aí a mulher fala, quer saber?
esse fubá aí que o tempo todo da minha vida tá me atrapalhando. Aí a gente fica jogando a culpa no diabo, mas o cara não toma atitude. E vice-versa também. E vice-versa também. Então, muitas das vezes, a falta de postura. Postura. Tanto dele quanto dela. E isso depois fala assim: ah, o diabo entrou no meu casamento. O diabo? Não, ele não vale nada. Mas você também, meu irmão, você tá no somebody love, né? Você tá jogando a culpa nele, você é um cozidão, não quis fazer nada e agora ela... Eu não tô aqui justificando você, não. Só tô dizendo, cai na real. Ah lá, a mulher tá cansada. Aí, o que que você tem? O que que você tem? O que ela não tem, né? Ela não tem. Ela não tem um marido, ela tem um... Sei lá o que que tem lá dentro de casa. Não vos deis lugar ao diabo, né? É. Não tá lá, né? Mas, Deu lugar, não, mas é fácil jogar a culpa no diabo, né? É fácil jogar a culpa no diabo. Estamos aqui com o pastor Kleber Frauzino, né? Como já disse, atua na área de segurança, é pastor da Igreja Brasil para Cristo. Nós vamos rapidamente para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto, não saia daí. Muito bem, programa Vozes em Ação aqui com o pastor Kleber Frauzino. Está aqui conosco, batendo um papo legal com a gente. Mas agora vamos dar um tempinho para a gente falar a respeito da Canaã Zeladoria Patrimonial. Fazendo ali, trabalho com desde controle de acesso, também trabalham com funcionários em condomínio, limpeza de piscinas e eles fazem também aí trabalho com jardinagem. Canaã Zeladoria é uma prestadora de serviço, né, trabalhando com solução para você que precisa ir na sua área de trabalho. Então você pode entrar em contato com a Canaã Zeladoria por esse telefone, que vai estar aqui no rodapé. Você pode falar com o diretor Márcio. Canaã Zeladoria, sendo solução e trazendo solução para você que precisa ir para o seu comércio, para a sua empresa. Só você ligar e conhecer todos os trabalhos que eles fazem aí na nossa São José dos Campos e também no Vale, tá bom? Canaã Zeladoria. Muito bem, estamos de volta aqui, pastor. Nós estivemos falando um pouco sobre família, né, a respeito da Igreja Brasil para Cristo. O senhor também trabalhou muitos anos na área de segurança pública. Sim. E o senhor é nascido aqui em São José dos Campos? Nasci em Santos, sou santista. E eu, meus irmãos. Meu time não tá bem, não, mas eu continuo fiel. Continua fiel. Nasci em Santos. Muito bem. E o senhor veio para cá, há quantos anos aqui que o senhor está aqui? Eu vim para cá, eu estou com 57 anos, eu vim para cá com 6 anos de idade. A minha vida foi toda desenvolvida aqui. Meus irmãos, nós somos em 5 irmãos, vamos dizer assim, né? São 2 primas que minha tia faleceu muito cedo e vieram minhas 2 primas morar, então somos em 5. E todos nós viemos pequeno para cá, de Santos para cá. Eu sou o mais velho e desde então nós estamos vivendo aqui. Aqui eu estudei, fiz faculdade, prestei concurso, me casei e fui chamado ao Ministério Pastoral aqui e aqui estou. Que legal. Nesse período de segurança pública, é uma cidade difícil de trabalhar? Foi muito difícil? Uma cidade. O crime é uma coisa que tem em qualquer lugar, né? Já tivemos momentos piores, muito piores. Mas hoje a cidade está melhor. Nós temos hoje um aparato, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, melhor. Temos uma colaboração fantástica do município. São José dos Campos está fantástico, né, em relação a monitoramento, câmeras, esse negócio todo. Então isso está muito bom. Mas a gente já teve um tempo muito difícil e foi preciso ser muito presente e com poucos recursos, com coisas dificílimas naquela época. Então foi um tempo que nos trouxe dificuldades naquele momento. Hoje não. Hoje as coisas estão mais fáceis no sentido de tecnologia. Tecnologia, no sentido disso, sim. O senhor falou tecnologia, nós tivemos agora essa semana
aqui em Jacareí, que são aquelas câmeras, né, que tem ajudado bastante na questão Muito. não sei, mas acho que na época que o senhor estava atuando ainda não era dessa forma, né? Não, era mais difícil, né? Era, não tinha tantas, né? Aliás, não tinha quase nada, né, nesse sentido. Hoje a gente tem as câmeras que ajudam bastante. Muito. Eu diria para você que o efeito psicológico, ele é fantástico, porque isso já inibe bastante o camarada de fazer. O recurso, então, de reconhecimento facial, ele colabora muito para que isso ajude na investigação, ajude na prevenção. Você vê aí, veículos, assaltos são praticados e a Guarda Municipal, a Polícia Militar são rapidamente acionadas e já consegue identificar e prender. Fora os mandados de prisão, né? Sim, eu tenho acompanhado em algumas ocorrências, alguns amigos da polícia, inclusive, as respostas têm sido dadas mais rápidas, né? Sim, Nós tivemos aí o caso do menino do Uber, né? sim, Que em pouco tempo aí conseguiram dar resposta à sociedade. muito E, bom. e tudo através disso também que tem ajudado bastante na questão né, que o senhor tem falado aí, que é de denúncia, as pessoas que fazem É, denúncia, a internet. ajudou, a São, tecnologia ajuda muito, a integração das polícias muito. O COI de São José é fantástico, fantástico, é padrão. Você conhece outras regiões e você vê que São José está em nível top para isso aí. Então, isso eleva o padrão das cidades também. É zero? Não, zero não é, mas nós melhoramos muito. E isso ajuda muito na questão da cidade estar mais tranquila. Você pode ver que hoje nós tivemos um conceito, um valor de criminalidade que diminuiu bastante. Nós tivemos um índice de homicídio aqui assustador, rouba banco, sequestro, um monte de coisa. Mas hoje esse índice quase que zerou, de bastante coisa. Graças ao investimento e ao policiamento. É um serviço não reconhecido, é um serviço que não é valorizado, sim. mas é quase que um sacerdócio. Mas é preciso que quem exerça isso seja vocacionado, senão desiste. Não sei se o senhor concorda com o que eu vou falar. Não vai acabar, Não, mas vai dar para minimizar, vai dar para dar uma. exatamente. Que não acaba mesmo, né? Que nem... Onde tem o pecado, sempre vai existir essas coisas, não é? Então, infelizmente, o ser humano sem Deus é terrível. E a gente sabe que existe essa necessidade de existir aí o policiamento. Eu convivi muito na região sul, né? Conheço muito bem lá. E foi uma época muito difícil, né? Aquela região, hoje, graças a Deus, mudou muito. Mas eu sempre falei que graças às igrejas, Sim, né? Muitas congregações, muitos ministérios ali naquela região sul, principalmente lá do Campos Alemães, onde, graças a Deus, porque antigamente você não via falar disso, era muito ruim, né? sim. Até para andar ali era difícil. As Mas igrejas, hoje você anda muito bem, tem bastante igreja, trabalho social que olha, aquela região tem, amparado pela igreja, infelizmente, o poder público, o município não dá assistência que tem que ser dado, da maneira que tem dado, mas a igreja tem exercido um papel fundamental para isso aí. olha, eu vou dizer para você, as igrejas, elas fazem um papel fantástico, não é? Famílias desestruturadas, famílias que estão desesperadas. Quantas cestas básicas, quantas pessoas que chegam lá precisando de um conselho, de uma oração, de uma orientação, do encaminhamento. Alguém outro dia disse assim, mas essas igrejas, eu falei, então, legal fosse se tivesse um boteco, se Sim, tivesse aí uma danceteria, não é legal? Então, estão aí, estão fazendo culto, as pessoas estão aí abençoando as pessoas, aí é ruim, aí é ruim. Dá uma olhada se não fosse as igrejas, porque as pessoas não vê quantos grupos de orações intercedendo, vigília, as pessoas orando para trazer paz na cidade, restauração familiar. Então as igrejas fazem um trabalho. Olha as EBFs, olha os evangelismos, olha as obras sociais, as campanhas de médicos. Nós acabamos de fazer um trabalho aqui social na igreja. Nós tivemos aqui trabalho com advogados que deram assistência, tivemos trabalho com enfermagem, tivemos distribuição de cesta básica, tivemos o pessoal da prefeitura que veio fazer um trabalho com as crianças. Foi assim, fantástico.
que a igreja gerenciou, começou esse projeto, tocou, e que se não fosse a igreja fazer, não diria que o município não faria. Poderia ter feito numa outra situação, numa outra ocasião, mas não faria naquele momento, não faria nesse ciclo que nós estamos fazendo. Então, lembra daquela pergunta que eu fiz no início? Se você sair hoje daqui, a comunidade vai sentir? Porque se ela não sentir, você não fez nada como a igreja deveria fazer. O senhor falou desses projetos. Esses projetos já existem na igreja ali? Temos feito de tempos em tempos. Tempos em tempos. É difícil, Oscar, porque é um trabalho voluntário. Nós, às vezes, cabeleireiros, manicures, esse pessoal todo vem no amor. E aí, esse pessoal tem que deixar o trabalho deles, o ganha-pão deles, e faz isso na gratidão, né? Mas tem feito, temos feito. Nós tivemos fazendo um trabalho aqui na Leste, né? Na feira, e tinha um trabalho social de uma igreja, se não me falha a memória, da Assembleia de Deus. E um senhor ouviu que ia ter corte de cabelo, né? Restituto bonitinho. Ele foi no dia e parece que não estava tendo, né? Ele errou a data, não é isso? Ele errou a data, mas e aí ele conversou com a minha esposa e ele foi lá para isso. Quer dizer, uma coisa parece ser tão simples, mas o significado para uma pessoa é tão grande que a gente vai entender. Então ele errou, mas ele falou, não, eu vou voltar, eu quero lá conhecer o trabalho. Veja. Então, é esse trabalho social que para muita gente, muitas vezes, não tem significado nenhum. Mas vendo que as pessoas são voluntárias, as pessoas estão lá se dando, se doando um tempo dela, né, para estar conversando, para estar ali falando com as pessoas, dando até mesmo uma palavra, um gesto não é gesto de caridade, não, é um gesto de amor. Você Né? veja, É um olha, gesto de amor. quantas pessoas não tem, por exemplo, eu sei que tem a Procuradoria, sei que tem a Defensoria Pública, mas sentar num escritório de um advogado, pagar uma consulta. Nós tivemos lá 4 advogados que voluntariamente estiveram lá sanando algumas dúvidas, dando atenção, corte, manicure, tivemos um grupo de pessoas que estavam orando pela comunidade também, quem quisesse oração. Então, assim, um corte de cabelo para não quer dizer nada, mas para quem não tem, pode ser. Para uma mulher que não pode fazer uma mão, a unha, para ela faz toda a diferença. O legal quando a gente vê que a obra social ela acompanha com a igreja, né? Sim. É um trabalho que anda junto, como é importante, né? Não somente o Ministério Brasil para Cristo, mas todos os ministérios ter esse trabalho social, focar Sim. no trabalho social, que é um método de você também poder fazer o evangelismo, né? Trazer pessoas para agregar ali em suas congregações. Bom, eu quero falar com você agora, eu quero tocar um assunto importante. Eu vou deixar o pastor bem à vontade para falar sobre isso. Né? Crise ministerial todo mundo passa, e hoje é tão difícil. Então, principalmente, né, pastor, para quem vive do aluguel, as igrejas. Aí eu passo em São Paulo, quando eu vou em São Paulo, eu vejo muitos lugares que hoje estão fechados, lugares que foram igreja. Porque depois da pandemia, muita coisa mudou. Sim. Nós vivemos parece outro mundo depois da pandemia. Antigamente sempre não via aqueles lugares fechados, sempre aberto, igrejas, galpões, empreendedores, empresários que não conseguiram ter um aluguel. Quer dizer, sobrevive quem não paga um aluguel, aquele que não tem, ele vai, como se diz, empurrando com a barriga. Mas a igreja também passa disso, porque muitas igrejas hoje pagam seus aluguéis com muita dificuldade, não é isso? Sim. E é uma situação muito complicada, né? Agora mesmo, a gente está conversando, você sabe disso aí, nossa igreja está passando por esse tempo, nós tomamos ciência de que nosso contrato vai vencer e estamos sabendo que há um desejo de que nós não venhamos a permanecer lá e algumas situações serão conduzidas para que a gente não fique. Isso não veio de uma forma oficial, mas chegou. E aí a gente ficou um pouco apreensivo, né, humanamente apreensivo, porque para onde vamos da noite para o dia? E Deus tem nos conduzido para uma terra nova. E nós começamos a orar, buscar o Senhor, alguns amigos começaram a nos ajudar nessa busca, e nosso contrato vai vencer 2 de janeiro, e a gente tem que definir
né, para onde, o que vamos fazer, né? Teríamos que definir isso aí. E Deus nos preparou um terreno de 1.000 metros no Putim. Esse terreno estava avaliado em 1.200.000, mais ou menos. Nós não tínhamos condições de comprar nesse terreno de jeito nenhum. E há 4 semanas atrás, Deus moveu a situação. Uma pessoa, um empresário aqui de São José, que está construindo numa outra cidade, algo extraordinário. Coisas de Deus, coisas de Deus. Naquela semana, naquele dia, esses 1.000 metros, ele estava colocando à venda por 650 mil. Nós não tínhamos esse dinheiro, mas nós tínhamos parte desse dinheiro. E eu estava fazendo um programa de rádio quando um irmão me viu um pouco cabeça baixa ali pensando, e ele disse: pastor, o que está acontecendo? Eu falei: olha, apareceu uma situação, eu vou ver um local. E ele falou: não, quanto tem? Eu falei: está faltando 140 mil, pode ir lá. E aí eu fui lá, vi o local, enfim, eu fiz a proposta para o proprietário de dar 500 mil para ele e daria 2 parcelas de 75 mil pela fé. E assim ele aceitou. Nós fechamos o contrato, nós demos os 500, agora 4 de setembro demos 75 mil e vamos dar 75 mil agora 4 de outubro. E Deus tem feito coisas. Esse irmão doou um carro, nós estamos fazendo um sorteio do carro, estamos aí para levantar fundos para isso. Coragem, coragem. Estamos trabalhando. Não é fácil, Oscar, não é fácil. A gente tem recebido algumas surpresas não boas, né, de quem você às vezes esperava que fosse te apoiar, mas não abala a nossa fé. Inclusive, eu quero aproveitar, se você me permitir aqui, Sim, claro. se você que está nos ouvindo puder fazer contato conosco, dia 4 de novembro, nós vamos fazer um sorteio de um carro. Cada pessoa que quiser participar, custa R$30 a ficha, ela é preenchida, faz contato, e você faz o Pix, nós encaminhamos para você, e você vai concorrer no dia 9 de novembro ao sorteio desse carro. Se você quiser fazer contato conosco, meu Instagram é @PRKleberFlauzino. Você fala comigo lá no direct e a gente dá um jeito de encaminhar isso para você, tá bom? Meu muito obrigado se você puder ajudar. O desafio do ministério é constante. Você perguntou: pastor, o ministério tem desafio? Tem, como esse. Nós não esperávamos que isso fosse acontecer agora, até porque nós estávamos nos preparando para um procedimento diferente o ano que vem. Nós estávamos participando de leilões. E, de repente, essa informação chegou para nós em maio, meio que extra-oficial, e disse: se adianta porque vão fazer alguma coisa. E aí a gente começou a correr e orar. E Deus preparou isso aí para nós. Interessante o senhor está me falando. Eu lembrei da passagem sobre o governador do Egito, né? José. Quer dizer, que ele alertou, né, os egípcios, a questão de Faraó, para que se preparasse ali para o que há de vir, né? Quer dizer, que o senhor já foi alertado. Então, da mesma providência, porque eu sempre falei isso, eu sempre falo que eu acredito no Deus provedor. Isso aí. Né? Eu tenho certeza que Deus já está trabalhando em favor desta obra. Amém. Eu falo muito para minha esposa, mas quando eu falo para ela: Deus proverá. Isso aí. Fique em paz. E ele no outro dia vem a resposta. É isso e aí. a gente vive assim. É isso aí. Acreditando, tendo certeza que se Deus ele já falou conosco, vamos acreditar que ele vai nos dar vitória aí. O senhor falou a respeito aí do Pix, telefone de contato. Para quem tem como fazer o Pix direto? Tem. Qual que é Se a pessoa quiser, o telefone para fazer contato é o 12 991 41 3806. Vou repetir: 12 991 41 3806. O Pix, se você quiser participar, é o 100 930 238 80. Só isso, tá bom? Vai ficar aí depois, você pode fazer o contato e a gente encaminha para você. Desejo que você ganhe esse carro. Então, para você que está aí me assistindo, o Pix, mais uma vez, para você poder participar aí, é o 100 930 238 80. É importante, ajude essa obra, né? A Bíblia fala sobre fazer aí, confessar as nossas necessidades aos irmãos, né? Aquilo que nós estamos passando. Isso não é errado não, viu?
E até mesmo se eu precisar, eu vou fazer da mesma forma, vou aí comunicar aos irmãos. E o pastor está comunicando essa necessidade. Então você que pode ajudar, eu sei que você pode, tem muita gente que pode ajudar. Você entra aí, vai estar no rodapé o Pix. Ou se você quiser saber mais, você vai ligar no 12991 413806. Falar diretamente com o senhor, pastor? Isso mesmo, vai falar Tá bom? comigo. Então é importante, ajude, pessoal. Você que é empresário, microempreendedor, você que tem aí, de repente, que Deus com certeza tocando no seu coração, liga para ele. Né? Você quer saber mais sobre essa questão, para você poder ajudar, faça. Faça que aquilo que você faz, que envolve a obra de Deus, pode ter certeza que o que Deus vai fazer para você vai ser muito mais, né? Então, muitas vezes a gente faz muito pouco para a obra. Eu acho que agora é o momento de você abrir o coração e ajudar esse trabalho aí, né? A compra, né? Concretizar a compra lá do Exato. terreno. Tem quantos metros lá, o senhor falou, pastor? 1000 metros. 1000 metros. 1000 Né? metros. E nós não podemos desamparar os nossos irmãos aí. Então, se você puder ajudar, no nome do Senhor Jesus, faça isso. Tá bom? Pastor, gostaria que o senhor olhasse para aquela câmara, mais uma vez, desse uma palavra, falasse, fique à vontade, mais uma vez, e o senhor possa, através dessa palavra, Deus usar para que possa ser tocado o coração de alguém. Meus irmãos e amigos, deixa eu lhe dizer algo que é muito importante. Todos nós passamos por alguns momentos na vida em que chegam dias difíceis. Os dias difíceis, eles chegam para todos. Quando Jesus, ele sai do batismo, após o batismo, ele é cheio do Espírito, e a palavra diz que o Espírito o conduziu para o deserto para ser tentado. E assim que ele entra no deserto, a Bíblia diz que lá ele ficou 40 dias, e nesses 40 dias ele ficou no ambiente onde feras, animais selvagens, estavam próximos, tentavam chegar próximos, mas a Bíblia diz lá no texto do Evangelho de Marcos que os anjos o cercavam. E Jesus continuou no seu propósito, passando por aquele processo, e também o Evangelho de Lucas e também Mateus diz que o diabo tentava. Mas, observe, 40 dias, no 40º dia, quando Jesus estava fisicamente debilitado, aparência debilitada, sendo filho de Deus, mas ali é o Cristo, o homem encarnado, ali estava o Messias. Obviamente que a pele do rosto mostrava a fragilidade da falta de água, de alimento. E é nesse momento, 40º dia, em que Satanás se apresenta e faz as propostas para que Jesus ceda, quebre o propósito, adore a Ele ou tente ao Senhor. Tome cuidado com o 40º dia. É no 40º dia, sempre, eu não estou falando na questão numérica, eu estou falando na questão, quando nós estamos num propósito, quando nós estamos num processo, quando nós estamos para romper algo, que geralmente nossas emoções estão abaladas, quando o nosso físico está agitado, mas você está firme na fé, que o inimigo quer tentar te fazer algumas propostas, quer mexer nas tuas necessidades, quer mexer com as tuas emoções. E o texto diz que Jesus responde a Satanás sempre na palavra e o vence na palavra. Quando da última e terceira vez que o diabo faz a proposta e Jesus responde na palavra, Jesus diz para ele, retira-te. E a Bíblia diz então que Satanás retirou. E aí eu fecho com você porque o texto diz, então os anjos vieram e o serviram. Presta atenção, Deus não nos permitirá que fiquemos no deserto. Deus não permitirá que nós venhamos a morrer no deserto. Deus não permitirá que nós venhamos a ser escarnecidos no deserto. É no deserto
que nós aprendemos a depender de Deus. É no deserto que nós aprendemos a nos conhecer. É no deserto que Deus nos ensina. É no deserto que nós saímos melhores do que quando entramos. E é no deserto que o Senhor mandará quem Ele quiser para nos ajudar, nos proteger a vivermos pela fé. É no deserto que, quando sairmos dele, o mesmo Senhor que nos permitiu entrar, que nos conduziu lá, que durante o tempo estava conosco, é o mesmo que vai estar conosco na celebração. Eu desejo que você tenha isso no seu coração e que, se hoje você está passando por esse tempo, fique tranquilo. Se você está passando por isso e está me ouvindo agora, é porque os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor. E quando isso terminar, os mesmos anjos da parte de Deus serão eles, os enviados, para ministrar na tua vida as bênçãos do Eterno. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, que o Senhor te fortaleça. Em todo tempo, o Senhor seja glorificado. Amém. Muito bem, Vozes em Ação. Quero agradecer aqui a presença do pastor Kleber Flauzino. Gostaria também que o senhor deixasse o endereço da congregação ali, né? Para as pessoas que tiverem interesse de cultuar ou conhecer o trabalho. Ok. Nós estamos ainda localizados na Avenida Marechal Henrique Teixeira Lote 8030. Nós estamos nesse processo de mudança, então quero deixar as redes sociais da igreja. No Instagram, você acha a igreja O Brasil para Cristo SJC, o YouTube é O Brasil para Cristo SJC e o Facebook O Brasil para Cristo SJC. Se você quiser me achar nas redes sociais, o Instagram é PR Kleber Flauzino, no YouTube é PR Kleber Flauzino Oficial, no TikTok é PR Kleber Flauzino. Você também vai me achar, tem o site prkleberflauzino.com.br e você pode também me achar no Facebook Kleber Flauzino. Será um prazer tê-lo lá. Tem sempre um material para abençoar. Prejudicar você eu não quero, mas abençoar sempre. Muito bem, encerrando essa programação no oferecimento de Canaã, zeladoria patrimonial e também, não posso esquecer aqui da Cris Doce e Açucarado. Então, vai estar passando aqui no rodapé o endereço para você conhecer o trabalho também da Cris Doce e Açucarado. Até mais, fiquem com Deus e até lá.